Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando o nosso último dia de painéis da Universidade Corporativa do Poder Executivo, nessa Semana do Servidor Público, que é comemorado amanhã, dia 28 de outubro. E hoje, iniciando o quinto painel da nossa Universidade Corporativa, nós estamos aqui com o Dr. Leonardo Moraes, sócio da Bornhausen Advogados Associados. Bom dia, Dr. Leonardo. Bom dia, Rafael, tudo bem? Também estamos aqui com o superintendente da Secretaria do Patrimônio da União em Santa Catarina, Dr. Nabi Shiraim. Bom dia, Nabi. Bom dia, Rafael. Bom dia, Leonardo. Tudo bem? E nós vamos falar, então, neste painel, sobre integridade na administração pública, né? Nós vamos discutir vários temas, né? Desde LGPD, compliance, à nova lei de improbidade administrativa que está sendo discutida no âmbito do Congresso Nacional. Quero lembrar a todos os servidores que estão nos acompanhando, né, no YouTube ou também na TV Câmara, né, que no chat do YouTube da Prefeitura de Florianópolis, a gente está disponibilizando o link para você, né, marcar sua presença, né, e ter acesso depois ao certificado desse painel. Então, é importante você, né, registrar a sua presença. Teremos ainda hoje um último painel falando de diversidade no serviço público, a partir das 11 horas, também ao vivo pela TV Câmara e no YouTube da Prefeitura. E mais tarde, às 16 horas, estaremos então finalizando essa Semana do Servidor com uma sessão magna aqui no plenário da Câmara Municipal, fazendo inclusive a premiação do Programa de Boas Práticas na Administração Pública. Tá certo? Então vamos iniciar, né, o painel de hoje. Já dei bom dia aos nossos convidados e quero começar questionando o Dr. Leonardo, né, para trazer uma abordagem inicialmente um pouco mais teórica do mundo do direito administrativo, né, Dr. Leonardo, com relação à integridade, a importância da integridade, mas especialmente, né, sobre a postura dos servidores públicos na sua atividade diária de prestação de serviço, né? Em especial, aqueles servidores que devem tem a importância de fazer análise de processos, né? E tem que tomar decisão, né? Tomar decisão é importante. E nem sempre, né, seria bom que fosse assim, determinado projeto, para fazer uma análise, nem sempre critérios objetivos existem. Muitas vezes depende de questões subjetivas nessa análise e cabe ao servidor público tomar determinadas decisões. E nos últimos anos, né, com a importância do fortalecimento dos órgãos de controle, seja Ministério Público, Tribunal de Contas, controladorias, enfim, todo o sistema de controle interno e externo, né, no âmbito das esferas de governo, se fortaleceram. E também trouxe um impacto no serviço público, né? Então eu queria que tu desse uma contextualizada com relação a essa postura, a importância, né, de se manter dentro, né, das determinadas regras, mas também, né, ter o bom senso, a flexibilidade de tomar decisões para que as coisas aconteçam, né, e o cidadão não se sinta ameaçado pela burocracia. Bom dia a todos. Cumprimentar o Dr. Nabi também, já cumprimentei o Dr. Rafael. Bom dia a todos que nos assistem, servidores, em especial os servidores aqui da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Acredito que essa iniciativa da Prefeitura, da Secretaria de Administração, ela é muito importante para o fortalecimento da administração pública. Esse tipo de iniciativa, as escolas de governo, universidades corporativas, são essenciais para que a gente tenha capacitação do serviço público no Brasil. A respeito do que
o Rafael comentou, faz parte da vida do servidor público, do dia a dia, a tomada de decisões. Muitas vezes essas decisões elas são chamadas de decisões vinculadas, quando não há uma margem muito grande para que o servidor ele delibere. No entanto, nós também temos, e acaba sendo a maioria das vezes, decisões discricionárias. Decisões discricionárias são aquelas em que o servidor ele tem um rol de alternativas, ele deve escolher dentre essas alternativas aquela que favorece o interesse público e uma efetividade da administração pública. Nos últimos anos, com o fortalecimento dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, corregedorias, nós tivemos também um certo crescimento no receio dos servidores na tomada dessas decisões. O que o professor Carlos Ari Sanfeld, da PUC de São Paulo, da FGV, vai chamar de apagão das canetas. Ou seja, o servidor público hoje ele tem medo, com razão, de tomar algumas decisões. Isso acaba influenciando diretamente nos processos administrativos e nessas decisões no âmbito da administração pública. Nós acabamos ficando muito restritos ao princípio da legalidade estrita, então aquela interpretação textual que é dada pela legislação, e acabamos esquecendo de outros princípios que também são importantes para a administração pública, como o princípio da finalidade no processo administrativo, o princípio do interesse público, da razoabilidade, proporcionalidade. Quantos de nós, estando do outro lado do balcão, enquanto cidadãos, chegamos em repartições públicas e ouvimos respostas restritas, de que a lei não autorizava determinado procedimento, ainda que a sua finalidade fosse o interesse público e não o interesse pessoal. Então, esse crescimento da importância dos órgãos de controle, ela, claro, deve ser também exaltada. É importante que nós tenhamos integridade, governança dentro da administração pública. No entanto, em muitos casos, isso acabou se tornando algo, vamos dizer, exagerado, extrapolando os limites da proporcionalidade, da razoabilidade e prejudicando o próprio funcionamento da máquina pública, porque os servidores acabam tendo, então, esse receio em tomar decisões no dia a dia, prejudicando o andamento da administração pública e também o direito dos administrados, ou seja, dos cidadãos que procuram a administração para respostas a problemas concretos. Então, a ideia nesse painel de hoje é trazer um pouco dessa visão também teórica e prática a respeito do processo administrativo, da administração pública, conversar um pouco sobre accountability, sobre compliance, LGPD e a inovação na lei de improbidade administrativa, sancionada ontem pelo presidente da República, após uma intensa deliberação no Congresso Nacional, com participação de especialistas, professores, advogados, magistrados, que busca, em breve síntese, separar o joio do trigo. Separar aquele administrador que, de fato, comete um ato de corrupção, daquele administrador que tenta, da melhor forma possível, cumprir o seu trabalho. Então, a mensagem que eu gostaria de passar nesse primeiro instante é que também estamos caminhando para uma melhor gestão da administração pública com as reformas que têm ocorrido nos últimos tempos. Perfeito. Doutor Leonardo, passando até no gancho dessa contextualização que tu deu para o Nabi, o Nabi agora... 2 anos, Nabi, faz que tu estás... 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses. Parecem 20. E tem sido marcado a tua gestão, é uma percepção que eu tenho, mas conversando nas rodas, que a SPU sempre existiu um preconceito do cidadão quando necessitava de algum parecer, de algum processo da SPU. Meu Deus, da SPU não. Porque... os cidadãos tinham essa sensação que, nossa, demorava, um processo na SPU demoraria uma década, uma vida,
E tu, nesses 2 anos e 8 meses, tem reconhecidamente, inclusive pela imprensa, né, local e nacional, feito uma gestão na SPU marcada pela eficiência e rapidez na análise de processos, né? Inclusive, esqueletos de muito tempo atrás, tu desenterrou, né? Fazendo parcerias, inclusive, com vários municípios, né? E Nabi, justamente no momento que nós estamos enfrentando, justamente o que o Dr. Leonardo falou, né? Um fortalecimento dos órgãos de controle extremamente em cima, né, de servidores públicos que analisam processos, tomam decisões, e a gente está falando de uma superintendência que faz a gestão do patrimônio da União, patrimônio imobiliário, né, que em termos de valores monetários é muito significativo. Então eu te pergunto, né? Como tu conseguiu dar essa dinâmica na SPU, né, para que ela tivesse essa celeridade em termos de análise de processos e tomada de decisão? E 2, quais foram as medidas que tu tomou, né, para se resguardar, né, como gestor e resguardar a tua equipe, né, para que as decisões fossem tomadas de forma a não ter, né, problemas com os órgãos de controle? Perfeito. Cumprimento o Rafael, o Leonardo, a todos os telespectadores. E eu acho engraçado essa fala inicial, Rafael, pelo seguinte fato. A proposta do nosso bate-papo seria o Dr. Leonardo trazer uma visão muito mais acadêmica da coisa, e eu, em pese advogado, também trazer uma visão muito mais prática da coisa. E me surpreende muito a primeira fala do Leonardo, que ela vem totalmente alinhada à minha proposta, o que eu haveria pensado em falar. Né? Pelo seguinte, o que o Leonardo pontuou, e é muito, muito real, hoje o servidor público, na pequena margem discricionária que ele tem medo de tomar algumas decisões. Né? E principalmente o bem-intencionado. Principalmente o bem-intencionado, porque nesses 2 anos e 8 meses de gestão pública eu cheguei à conclusão que o excesso de burocracia ele só serve para atravancar o bem-intencionado. Que o mal-intencionado, muitas vezes, ele acaba fazendo. Não me entendam mal, eu não estou dizendo que não temos que ter controle, até porque não podemos estar sujeitos apenas à moral, à ética, a valores subjetivos do gestor público. É necessário, sim, ter ferramentas de compliance, de transparência, de controle social, né, para que a gente chegue ao real Estado democrático de direito. Porém, na visão que eu venho construindo nesse período, é que é muito mais uma cultura que a gente precisa imprimir no cidadão brasileiro, resgatando valores éticos, morais, democráticos, de patriotismo também, do que um texto de lei que vai me forçar a isso. Né? Talvez até nessa primeira fala eu me estenda um pouco, mas eu acho que é necessário para passar essa ideia macro. Importante, né? Fica à vontade. Do que eu pretendo trazer, compartilhar com quem está nos assistindo. Quando eu era adolescente, eu estive na Inglaterra e um belo dia eu fui pegar um metrô e as catracas estavam todas abertas. E me chamou a atenção que em cima dos pilares, que não eram o lugar próprio para ser colocado, porque lá não havia atendente, não havia nada, só havia a catraca e a base da catraca. As pessoas passavam e ou deixavam o seu ticket ou deixavam um bolo de dinheiro em cima. E eu estava com um amigo que morava na cidade e eu perguntei para ele, mas ninguém passa de graça? Ele disse, não, isso aqui é de todo mundo. Então acho que a primeira coisa que nós precisamos mudar na cultura do país é que a coisa pública é de todo mundo. Perfeito. Inverter a lógica, porque hoje o que reina é que a coisa pública não é de ninguém. Né? Então, enquanto cidadão, enquanto gestor público, eu preciso cuidar da coisa pública como se minha fosse. Porém, ao momento de usá-la,
Eu preciso ter a consciência que eu não vou fazer um uso privado, é um uso de toda a coletividade. Por isso e por conta dessa lógica, que eu não devo jogar lixo na praia, por exemplo, Sim. né? Porque eu tenho que resguardar aquilo como se fosse de todos, mas ao mesmo passo eu não posso fazer um cercadinho e reservar só para mim. Porque qualquer cidadão, seja ele do extremo sertão brasileiro ou que mora ali na beirada da praia, ele tem o direito de usar aquele bem que é de todos os brasileiros. Então eu costumo a não chamar o patrimônio da União de patrimônio da União. Eu costumo chamar de patrimônio dos brasileiros. Perfeito. Que essa que deve ser a verdadeira lógica. E respondendo especificamente a sua pergunta, Rafael, eu me deparei com processos administrativos rodando há 40 anos. Meu Deus. Vou citar, Terminal Rita Maria. 2 entes públicos, né, o governo do estado e a União, que há 40 anos não se entendiam. Eu, que venho do mundo privado, né, tive empresa, sou filho de empresários, meu pai já é falecido há muito tempo, advogando já há 15 anos, né, de pedra virei vidraça, né? Eu brinco com isso. E eu me deparei com isso e eu me questionei, eu digo, como que um processo fica 40 anos rodando? Aí você vai pegar a raiz, você busca justamente esse receio de uma tomada de decisão, porque amanhã ou depois ela vai ser questionada por qualquer um dos órgãos de controle. E aí eu volto à minha fala inicial, ela amarra o bem-intencionado. Que o mal-intencionado, ele não está preocupado em sofrer esse controle. Ele só quer oferir o lucro indevido. Né? E a história recente do nosso país evidencia que muitas das leis, apesar da boa intenção dos legisladores, elas não alcançam a sua finalidade. Né? A gente fica como que dando murros no ar. Então, eu acredito que, e aqui é um conceito muito mais amplo, antes de qualquer coisa, nós precisamos mudar a cultura do nosso país. E aqui eu fico contente com o lançamento da universidade, porque essa é uma ferramenta talvez tão importante quanto a edição de qualquer lei de controle ou qualquer atuação, porque vocês, docentes, terão a oportunidade de imprimir uma nova cultura a servidores públicos. E aí muitas vezes se pensa, não, mas o servidor mais antigo tem outra cabeça. Não, eu tenho servidores lá que já tem tempo de aposentadoria, que tem 40 anos de casa, e vou citar o Bauer, né? E eu peço para ele não se aposentar, porque há um espírito, há um interesse em fazer o bem pela coisa, mas, por outro lado, havia um receio. E aí, graças à nossa formação jurídica, ela nos dá a segurança para tomar algumas decisões, né? Porque quando nós recebemos alguma recomendação, vem assim, recomenda-se sob, e aí em letras garrafais, pena de improbidade. Você lê aquilo e você diz, hoje eu saio preso daqui. Então é desafiador, mas eu vejo uma linha de gestores municipais, estaduais, no âmbito federal, focados numa nova cultura. E quando as pessoas me perguntam por que eu estou na SPU, o porquê que eu estou no serviço público hoje, eu tenho uma filha de 3 anos. E o meu sonho é quando ela fizer 15 anos eu não precisar mandar ela para o exterior. Para que a nossa geração, nós consigamos resgatar valores éticos, morais, princípios, para que a gente volte a ser a nação do futuro e não a nação do passado como a gente hoje. Perfeito. Bacana, Nabi. Eu estou, né, hoje diretor de gestão de pessoas da prefeitura e aí eu trago para o Dr. Leonardo. Por um lado, a gente tem no Poder Executivo, como o poder que executa
as políticas públicas, presta o serviço diretamente, né? Inúmeras demandas, né? As demandas por serviço público por parte do cidadão, elas são crescentes. Por outro lado, a gente tem limitação de recursos, né? Mais do que nunca hoje, né? E órgãos de controle, por causa do Odécimo, enfim, né? Eles são muito bem estruturados, né? No ponto de vista da estrutura da administração pública, né? Pô, Ministério Público com recurso próprio, enfim, autonomia financeira, né? Pô, tem uma estrutura que dá condições de trabalho, o Poder Judiciário, o próprio Legislativo, né? E no Executivo a gente tem algumas ilhas, né? Algumas carreiras conseguiram e tal, mas nem todas têm essa possibilidade. Aí falo lá no nosso setor de gestão de pessoal, pessoal extremamente competente, diga-se passagem, assim, quero mandar um abraço a todos, mas nós temos muitas pessoas que são readaptados, né? Que a gente trouxe, um auxiliar de sala, um professor, um auxiliar dental que por uma questão médica não pode mais exercer aquela atividade e veio para uma atividade administrativa e, nossa, está fazendo toda a diferença no dia a dia da gestão de pessoas da prefeitura. Nós administramos mais de 10 mil servidores na BI e a gente tem uma dificuldade com relação às formações, nem todos sabem direito administrativo. E vai da hierarquia das leis, né? Saber o que é mais importante, um decreto ou uma lei, uma portaria ou um decreto. Porque o servidor tem essa dificuldade, né? E aquilo atinge diretamente o dia a dia do trabalho dele. E aí o NABI trouxe um ponto importante, né? E aí chega uma recomendação do Ministério Público, que todo dia chega para a gente. Imagina uma prefeitura com mais de 10 mil funcionários. Todo dia chega demandas do Judiciário, do Ministério Público, de Contas do Ministério Público, do Tribunal de Contas, com recomendações. Exatamente com isso, sob pena de, sob pena de, sob pena de. E eu te pergunto, Leonardo, a gente tem um excesso de legislação, né? Nós temos muita legislação, a gente todo dia, né? Te confesso que um dos títulos era a nova lei de improbidade, e com essa correria aqui eu nem sabia que tinha sido sancionado ontem. Que bom que tu trouxe essa... Sem vetos. E por outro, né? Quais são os limites também dos órgãos de controle? Quais são os limites de dizer, porque às vezes uma recomendação, o servidor olha aquilo sob pena de, não, tem que ser assim, porque o Ministério Público disse que tem que ser assim, tem que ser assim. Quais são as limitações de um promotor, de um procurador sobre a gestão de um determinado setor do Poder Executivo? Né? Porque é difícil, né, Nabi? Tu lá, dentro de uma estratégia, de um plano de trabalho, de um planejamento estratégico, dentro de uma linha, né, de plano de governo que foi aprovado na urna, tem legitimidade, tem força. E aí vem uma recomendação em contrário com aquilo. Quais são as limitações, Leonardo? Né? Excelente pergunta, Rafael. Eu queria aproveitar para trazer alguns conceitos, né, para aqueles que nos assistem. E um desses é a judicialização da política, que é um fenômeno que tem ocorrido ao longo das últimas décadas, que basicamente trata do Poder Judiciário e do Ministério Público, dos órgãos de controle, tomando decisões no lugar do administrador, né, do gestor público, da autoridade pública. Como você bem mencionou, existe um plano de gestão que é eleito pela população, existe uma participação popular naquela tomada de decisões, ainda que no dia a dia isso seja executado por servidores, por agentes públicos. Né? E nós temos um movimento crescente por parte dos órgãos de controle de muitas vezes não controlar, mas expressar suas opiniões, suas próprias convicções por meio dessas chamadas recomendações, que não são recomendações. Quando um servidor ele recebe essa notificação por parte de um órgão de controle,
como você bem mencionou, Nabi, também, sob pena de responsabilização civil, criminal, improbidade administrativa, é evidente que aquele servidor se sente constrangido a adotar a posição recomendada, entre aspas, pelo órgão de controle. Como o Dr. Nabi bem colocou, isso passa por uma mudança da sociedade, de não enxergarmos o administrador público, aquele gestor, como alguém mal intencionado. Aquela pessoa que busca um enriquecimento ilícito, que busca causar um dano. É o que o professor Rodrigo Valgas, aqui de Santa Catarina, chamou de direito administrativo do medo, numa obra recentemente publicada, que recomendo a leitura. Toda essa conjuntura causa no que nós falamos anteriormente desse medo do administrador. Então, essa judicialização da política trata do Poder Judiciário, dos órgãos de controle, especialmente do Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, em muitas vezes extrapolar o seu papel de controle e expressar convicções, às vezes mesmo políticas, que extrapolam um outro termo que eu gostaria de trazer, que é a reserva do possível. A administração pública, ela não tem recursos ilimitados, ela não pode fazer tudo o que ela deseja. Tenho certeza aqui que a prefeitura gostaria de fazer muito mais do que faz, mas existe um limite de orçamento, existe a lei de responsabilidade fiscal, existem uma série de limites impostos aos gestores públicos. E quando muitas vezes essas recomendações não observam mesmo a própria reserva. Nós temos diversos casos em que prefeituras, governos de estado, têm que reservar dentro do seu orçamento um contingente para cumprimento de ordens judiciais. Ou seja, você substitui um plano de governo que é eleito democraticamente pela sociedade por uma série de ordens, seja do Poder Judiciário, sejam recomendações dos órgãos de controle. Então, são alguns fenômenos que orbitam, né, a gestão pública atualmente no Brasil e que aos poucos se tenta modificar por meio de algumas alterações na legislação que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Maravilha. Nabi, eu queria que tu desse o teu ponto de vista prático com relação a isso, né? Continuando no que tu estavas exatamente dizendo, né? Imagino que tu deva receber também inúmeras recomendações. E como que tu operacionaliza isso no teu dia a dia como gestor, né? A importância, né, de tu ter essa formação jurídica, né, para ter esse entendimento, mas como inclusive tu administrou isso junto à tua equipe, né, em termos de orientação, né, porque às vezes é uma questão de convencimento. Eu tenho dificuldade até a equipe ter confiança de que, não, meu gestor disse isso, eu vou seguir o que o meu gestor disse e não essa recomendação. Porque para a gente criar essa confiança com a equipe a ponto dele abandonar uma recomendação de um Ministério Público e seguir o que o gestor está dizendo, é um trabalho de gestão mesmo, né? De liderança. Né? Eu acho que no Brasil ele tem algo que é único no mundo. Quem sabe depois o Dr. Leonardo vai complementar. Mas no Brasil existem leis que pegam e leis que não pegam. Isso é única e exclusivamente pelo excesso de legislação. Temos lei para tudo, desde o dia do Saci Pererê até quantas plaquinhas e nada contra o Saci, só para deixar claro, né? Senão depois pegam só essa fase, Nabi é contra o Saci, não sou. E até quantas plaquinhas o comerciante deve ter na parede do seu estabelecimento comercial. Sim. Então, alguns anos atrás, um advogado compilou todas as leis, todos os atos normativos tributários. E ele chegou à incrível margem de 22 toneladas de papel. Meu Deus. Ou seja, é humanamente impossível, nem computador que dirá advogado, administrador público, enfim, consegue ter todo esse arcabouço jurídico em sua mente. Como trabalhar com uma realidade legislativa nesse sentido?
numa tríade, né? Primeiro, recomendação, encaminhamento aos nossos órgãos de consultoria jurídica, Advocacia Geral da União e Consultoria Jurídica da União, que são advogados de um conhecimento ímpar. Análise técnica de mérito, que é o técnico da ponta que vivencia aquilo. Então eu dividi, né? Sim. O técnico ele não faz análise jurídica. Sim. Análise jurídica quem faz é a consultoria jurídica da União. Sim. O técnico faz a avaliação dentro dos atos normativos do mérito da coisa, né? E por último, e aí é o que dá a segurança Sim. ao técnico, né? Somada a esse alinhamento com a consultoria jurídica, a decisão cabe ao gestor. Sim. Algumas decisões a palavra final é nossa em Santa Catarina, Sim. outras nós encaminhamos para o nosso órgão central em Brasília, mas a decisão, a discricionariedade de certos atos é do gestor e não do servidor na ponta. Então, essa segurança para o gestor, para o servidor, que ele não está sozinho, é importante. é importante. Então, nós, a partir daí, eu coloco o meu CPF junto, falando num português mais claro. Eu coloco o meu CPF junto, porque o que é claro, o que é lícito, o que é justo, a gente não tem medo de defender. E amanhã ou depois eu posso me incomodar com isso? Posso. E aí a gente responderá. Eu não sei se acontecia muito comigo. Eu tento, que é uma mudança de cultura, né? Mas acontecia muito comigo ali na diretoria de gestão de pessoal. A gente iniciou, né, um mapeamento de processos e estamos tentando fazer instruções normativas, decretos, para estabelecer o máximo possível de critérios objetivos, que aí fica mais fácil para o servidor, né? Fazer análise por checklist, atende, não atende, enfim. Mas nem sempre dá de fazer isso. Tem muita coisa que é intangível, né? É subjetivo. E existe uma cultura muito forte do manda para a assessoria jurídica. Solicitamos parecer da assessoria jurídica. Solicitamos parecer da assessoria jurídica. E tudo ia para a assessoria jurídica. E para receber o parecer de volta demorava 6 meses, porque imagina, né? Uhum. Às vezes o setor de assessoria jurídica é pequeno para dar parecer para qualquer tipo de processo. Uhum. E é justamente o que tu falou, né? Eram questões técnicas. Né? Então a gente até criou grupos de trabalho para o que o servidor não tem segurança de tomar uma decisão, a gente leva para o grupo para a gente discutir, às vezes, né, assinar junto, né, para botar o CPF junto. Te pergunto, né, Nabi, se existia muito isso, né, ou se ainda existe, né, manda para o jurídico dar parecer. E da mesma forma o jurídico diz, né, ele até dá o parecer às vezes, mas diz que a decisão é do gestor, né, do ordenador, ou é do setor técnico, né? Então é um parecer, ok, mas ele está botando de volta a bola para ti. O que justifica esse manda para o jurídico? É esse medo que foi falado no início, esse receio da tomada de decisão. A gente, como a nossa assessoria jurídica é externa, não acontecia tanto isso, mas acontecia o que eu brincava internamente com a equipe, a cultura do cachorro, porque era ao setor tal para isso, ao setor ao. Então o processo ficava no ao e não chegava a uma conclusão. E a primeira quebra de cultura que nós tivemos que ter é sim ou não. Porque o não, muitas vezes, ainda que não seja o que seja o privado ou o público queira ouvir, mas o não é libertador. Sim. Porque se a demanda dele, se o nosso não, segundo a visão dele, está contra um ato normativo, ele vai buscar mecanismo, vai entrar com uma obrigação de fazer, um mandado de segurança, qualquer coisa. Mas a gente não pode ter medo de dizer o não também. Perfeito. Que também era uma ideia que se acontecer, para não ficar ruim com
com Beltrano ou fulano, não vamos negar. Não, a gente nega. O que não está alinhado com política de governo, que não está alinhado com o que a legislação determina, a gente nega. Né? Obviamente, política de governo é dentro da margem de discricionariedade. E como que nós suprimos essa demanda, né? Essa dificuldade? Além de todo um trabalho de cultura, trabalho de equipe, fazendo o próprio órgão se conhecer, que isso para mim foi uma novidade, o órgão não se conhecia, os setores internos dentro do órgão não se conversavam. Então nós criamos uma cultura de quinzenalmente ter um diálogo com todos, nós somos 100 servidores, parece ser muita gente, mas não é, para cuidar de uma carteira de 5,7 bilhões, além de todo o litoral, a faixa de fronteira, rio que sofre influência de maré, linha férrea, espelho d'água. Se eu for só citar o que a gente cuida, eu já vou ficar aqui uns 15 minutos. Então, os setores se conhecerem, os setores conversando, e aí trazer uma automatização de processos. Né? Com todo o apoio do nosso órgão central, nós automatizamos nós criamos critérios objetivos, e mais do que criar critérios objetivos, quem faz a análise é o computador do que é objetivo. Perfeito. Não cumpriu o requisito objetivo, não vai nem para o mérito. Sim. Então, cumpriu o requisito objetivo, vamos à análise de mérito. Encontramos um imbróglio jurídico, só então vai para a consultoria jurídica, volta da consultoria jurídica, passa a análise de mérito, a canetada final quem dá é o gestor. Então, tem todo um trabalho. E só trazendo um dado aqui, Rafael, em 2017, nós respondemos a 7 mil processos administrativos. Né? Em 2020, e nesse meio tempo nós tivemos 14 aposentadorias, em 2020 nós respondemos 16 mil processos administrativos. Como que com menos gente nós respondemos mais? Hoje toda a nossa carteira de serviços é virtual. Você que precisa de algo do patrimônio da União não precisa ir à SPU. Entra no site www.patrimoniodetodos.gov.br e você vai ter toda a nossa carta de serviço. Precisa de uma reunião? Também não precisa ir lá. Manda um e-mail para atendimento.spu.economia.gov.br e vai ser feita uma reunião virtual com você. Então, essa automatização permitiu um salto. A pandemia acabou nos obrigando a acelerar esse projeto. E agora, com a retomada das atividades, Sim. nós vamos manter um atendimento presencial, porque nós também atendemos o pescador, pessoas mais simples, então precisa também ter esse carinho pessoal, esse cuidado com o cidadão. Então, tentando trabalhar nas duas pontas. Perfeito. Doutor Leonardo, queria que tu comentasse também, né, essa necessidade dos servidores, né, buscar a segurança no setor jurídico, nos pareceres jurídicos. Queria que tu comentasse também a validade, né, que muitas vezes se questiona se é vinculante, não é vinculante, o parecer jurídico para determinada tomada de decisão, né? Muitos assessores, né, gostam de colocar ali, o nosso parecer é opinativo, né, não é vinculativo, enfim. Mas queria que tu comentasse isso. E também queria que tu já introduzisse novas ferramentas aí de vanguarda que estão sendo introduzidas, né, a nível federal, alguns estados, alguns municípios, né, como o Compliance e Accountability, né, que a gente comentou um pouquinho no papo sobre nova administração pública, mas do ponto de vista legal, né, jurídico, do direito administrativo, queria que tu nos introduzisse um pouquinho sobre esses termos. Perfeito. Em primeiro lugar, eu queria fazer algumas considerações a respeito dessa relação entre as procuradorias em geral, né, então nos municípios, no estado, e a gestão pública. Muito disso está relacionado com os próprios entendimentos do Poder Judiciário. Eu digo isso porque
as opiniões jurídicas, né, os pareceres jurídicos, eles têm uma certa, entre aspas, imunidade, porque é uma decisão técnica profissional. Então, a partir do momento em que um procurador do município ele dá um determinado parecer com base em uma doutrina, uma jurisprudência que seja satisfatória, ele não precisa seguir a corrente majoritária, mas ele deve estar devidamente fundamentado, ele está, de alguma forma, respaldado sob a sua responsabilização. E cabe justamente aos procuradores municipais, e aqui a gente tem um órgão estruturado em Florianópolis, mas tem muitos municípios no interior, que você tem o procurador-geral do município, mais 1, 2 servidores na procuradoria, e cabe então a esses também agentes públicos, os procuradores, darem essa segurança aos gestores, né? E não, como o Nabi colocou, de remeter de volta, de não dar um parecer conclusivo. Os órgãos de consultoria jurídica dentro dos municípios e do Estado devem dar segurança aos gestores, justamente porque eles estão respaldados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, é uma forma do gestor tomar a decisão de forma mais tranquila. Uhum. Se ele vai contrariar um parecer jurídico, aí ele tem um ônus bastante forte que deve ser arcado. Agora, o gestor ser responsabilizado por seguir um parecer jurídico, por um parecer técnico, essa é uma das grandes discussões, mas ainda há um respaldo da jurisprudência a esse servidor que segue pareceres técnicos especializados. Então, há necessidade de uma sintonia muito grande entre os gestores e os órgãos de consultoria jurídicas dentro da administração pública. Seguindo para os demais questionamentos a respeito de compliance e accountability, nós temos uma preocupação crescente, depois de uma série de escândalos de corrupção que nós tivemos notícia nas últimas décadas dentro do cenário brasileiro, em montar equipes de integridade e governança dentro dos órgãos da administração pública e também no setor privado, né? Hoje, para participar de concessões, de processos licitatórios, muitas vezes é exigida que a empresa tenha um compliance implementado, que tenha um código de ética, que tenha uma gestão de risco, que consiga, então, cumprir esses requisitos impostos pela administração pública. Mas também cabe à própria administração, e aqui tentando não criar mais decretos, mais portarias, mais resoluções, mas às vezes elas são necessárias para colocar em prática, então, tanto a accountability quanto medidas de compliance para o setor público. Accountability é uma noção que extrapola a tradução literal e diz respeito a uma participação da sociedade na gestão pública. Ultrapassa a noção de controle e passa a uma efetiva participação de órgãos da sociedade civil dentro da máquina pública. Nós temos um exemplo claro aqui, que é o Conselho da Cidade, que tem diversos membros de organizações sociais, representantes dos distritos aqui da capital, e que permitem a atuação da sociedade e o controle da sociedade sobre os atos da administração pública. Então, essa é uma noção geral de accountability. Em relação ao compliance, ele tem sido exigido no setor privado, mas também tem sido implementado no setor público. Há essa possibilidade. É algo muito interessante que a administração pública, em especial municípios que tenham uma maior capacidade de implementação, os governos estaduais, para que se tenha análise de onde que tem um risco dentro da administração pública, quais são os gargalos que podem eventualmente abrir uma brecha para situações indesejadas dentro do serviço público, que haja uma ouvidoria que possa ser, de fato, útil à resolução de conflitos dentro da administração pública. Então, um servidor público que tem algum problema dentro do seu órgão, que às vezes ele não se sente à vontade numa tomada de decisão, que ele tem algum problema com o superior hierárquico, que ele possa procurar um órgão dentro da administração municipal que possa auxiliá-lo na resolução desse problema. Então, análise de gargalos, análise de riscos, dar esse suporte ao próprio servidor municipal
são alguns dos desafios do compliance dentro do setor público e de uma maior integridade e governança dentro da administração. E, doutor Leonardo, antes de passar até para o Nabi falar sobre a prática, né? Compliance e accountability são ações, né, de vanguarda da teoria da administração, né? No setor privado, principalmente o compliance já é executado há muito tempo, né? Agora a gente tem novas leis que atingem a administração pública, né? Que vem no sentido aí de procedimentos, né? Para o administrador e para o gestor público, né? Que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados e o que tu mesmo falou, né? Sancionado ontem, a nova Lei de Improbidade Administrativa. Queria que tu comentasse também, né? De forma rápida, é claro, né? Que a gente não vai conseguir falar com profundidade, né? Mas quais são os impactos da LGPD, né? Para a administração pública, né? E quais são sobre a lei de improbidade, né? Quais são as principais inovações dela? Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela também deve ser observada pelos setores públicos. Isso tem sido um grande desafio dentro da máquina pública do Brasil. Um exemplo muito interessante de implementação é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele disponibiliza uma página com todas as informações da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do Poder Judiciário em São Paulo. Então, ali você consegue encontrar, por exemplo, os direitos dos administrados que têm os seus dados armazenados. Nós sabemos que a administração pública é quem mais retém dados, né? Talvez o Facebook, mas a administração pública é quem mais retém dados dos cidadãos brasileiros. Então, existe um dever muito grande nesse tratamento, nesse cuidado dos dados. Portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem algumas previsões específicas da administração pública, especialmente ao compartilhamento desses dados com terceiros, e estabelece, então, que deve existir um procedimento específico para o setor público que, por exemplo, ao entrar no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis, o cidadão deve encontrar as informações a respeito de quem são os responsáveis pelo sistema de proteção de dados, ele deve aceitar compartilhar os dados que tramitam, né, na rede. Então, ele deve ter acesso aos seus direitos, à política de privacidade adotada pela Prefeitura Municipal. Então, isso é um processo que tem sido feito dentro do poder público, mas com uma velocidade que ainda não é ideal. Aqui eu estou falando num plano geral brasileiro, né, e não um caso específico em Santa Catarina. Então, são algumas novidades que trazem, que a legislação traz ao gestor público, que deve se adaptar dentro do possível e a esse fornecimento de transparência, de publicidade de informações aos cidadãos. Perfeito. Em relação à nova Lei de Improbidade Administrativa, ou as alterações na Lei de Improbidade Administrativa, o principal ponto é que agora nós tentamos separar o gestor efetivamente corrupto do gestor que acaba cometendo uma irregularidade sem intenção de causar qualquer mal à administração pública. Então, uma das principais alterações é a extinção da modalidade culposa de responsabilização do gestor público, ou seja, a partir de agora, mesmo nos casos em que há um dano ao erário, é necessário comprovar um dolo específico, ou seja, a vontade do agente público em cometer um ato ilícito. Não basta simplesmente um nexo causal entre a ação do gestor público e uma consequência não feliz para a administração, mas há necessidade agora de uma comprovação específica dessa vontade de lesar a administração pública. Nós também tivemos algumas questões de alteração no âmbito processual, que resguardam a segurança jurídica, que protegem o gestor público. Não vai ser mais possível fazer uma ação de improbidade administrativa genérica. Isso acontecia muito, né? Nós tínhamos no artigo 11 da Lei de Improbidade, que é a violação aos princípios, um grande guarda-chuva. Né? Então, aquele ato que o órgão de controle não gostava muito, aquela decisão discricionária que o órgão de controle não concordava, violava o princípio da moralidade, o princípio da legalidade, e acabava causando, então,
uma série de ações de improbidade administrativa sem que houvesse um esforço dos órgãos de controle em efetivamente comprovar essa intenção, esse elemento subjetivo que nós chamamos que é o dolo. Então, a partir de agora, a lei de improbidade administrativa, ela separa o joio do trigo, ela separa o gestor corrupto daquele que eventualmente comete um ato lesivo à administração, mas sem intenção. Esse não vai ser responsabilizado. É claro que vão ter outras medidas, processos administrativos, sindicâncias, mas a gente afasta um pouco essa questão da improbidade, que é algo que se tornou muito pesado no direito brasileiro. E agora a intenção é que o gestor público consiga trabalhar com mais tranquilidade, que a gente possa dar alguma preferência também ao princípio da eficiência, ao princípio do interesse público, e que a administração consiga trabalhar com mais calma e, de fato, dar retorno à sociedade e contribuir para a melhora da sociedade brasileira como um todo. Perfeito. Nabi, como tu acredita que vai impactar no dia a dia, né, do trabalho essas legislações, principalmente a nova lei de improbidade administrativa, né? Mas como que já está impactando, inclusive, no teu trabalho, a lei de proteção de dados? Sim. Só resgatando um pouquinho antes a questão do compliance, perfeito. Forma de gestão, boa parte desse resultado que nós conseguimos aplicar hoje, inovando, reestruturando, trazendo respostas mais rápidas, que eu só citei o prático, né? Sim. Ela é fruto de uma reestruturação do modelo de gestão do órgão. Né? Nós trouxemos essa visão de compliance, o órgão central, né, da SPU, a Secretaria Nacional, trouxe essa visão e a partir desse fruto, né, a partir desses estudos, dessa implementação de sistemas, de métodos, de master plan de negócio, enfim, não vou entrar no detalhe, mas o que a gente tem visto na prática é o fruto desse pensamento inovador na gestão pública. Bacana. Então, é algo que dá certo, que vale a pena ser feito. Né? Então, é uma experiência que a gente traz positiva. Né? Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, é uma medida necessária. Sim. Né? Aqui não é nem o gestor público falando, é o advogado, é o cidadão, né? Necessário. A gente precisa, o que a lei chama de deixar anônimos os dados, mas conseguir que os dados existam. Então, é muito necessário, né? É um avanço importante. Sim. Acho que a lei não resolve tudo, né? Mas aí é muito mais daquele já é um start? Já é um start. E em relação à lei de improbidade, é um avanço, mas acima de tudo é um reconhecimento do que os tribunais já vinham aplicando há muito tempo. Certo. Então também é necessário, é um avanço importante que dá um pouco mais de tranquilidade aos bem-intencionados. Os mal-intencionados têm que pagar mesmo. Segurança jurídica. É isso. Muito bem. Finalizando, então, esse painel, quero agradecer a participação de vocês dois, né, grandes profissionais, e quero abrir o espaço, então, para que vocês deixem uma mensagem final, especialmente para os nossos servidores públicos aí no dia do servidor público, começando por ti, Nabi, servidor público também, né? Por favor, deixe uma mensagem para a gente. Eu deixo o meu abraço aqui a todos. Vocês são peças-chave na sociedade brasileira. Vocês têm uma missão ímpar, nós temos, né? Uma missão ímpar. Nós temos uma missão de transformar o nosso país num lugar melhor. Eu vou falar uma anedota muito rápida aqui, que é algo que rege a nossa gestão ali na SPU. Um belo dia houve uma enchente e essa enchente espalhou milhares de peixes na praia. E os peixes estavam morrendo ali na praia e um menino foi e pegava o peixe e jogava para dentro do mar. Pegava outro peixe e jogava para dentro do mar. Uma pessoa que passava e viu isso, virou para o menino e disse: olha, menino,
Para de perder teu tempo. Você não faz a diferença. Olha quantos milhares de peixes tem na praia fora. Muitos vão morrer. Aí o menino abaixou, pegou mais um peixe, olhou para o peixe, jogou para dentro do mar e falou para a pessoa, para os milhares eu posso não fazer a diferença, mas para aquele eu fiz. Então, independente da tua área de atuação, faça a diferença onde você está. E parabéns pelo seu dia. Obrigado, Navi, pela mensagem, né? Doutor Leonardo, passa a bola para ti, deixa uma mensagem para os nossos servidores. Então, queria também parabenizar os servidores por esse dia. Também venho de uma família com servidores públicos, meu pai é servidor público. E na linha do que o Dr. Nabi comentou, nós estaremos sempre também, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, buscando melhorar as condições de trabalho para os servidores públicos. Né? O servidor precisa de tranquilidade, precisa de segurança jurídica, ele precisa conseguir desempenhar o seu trabalho com tranquilidade, com calma, com paciência. Vocês são essenciais para o funcionamento da nossa sociedade, aqui na Prefeitura Municipal de Florianópolis especialmente. Vocês têm uma função muito importante, queria deixar os parabéns, né, e que essas mudanças legislativas elas venham para facilitar o dia a dia da administração pública e que a gente consiga construir juntos sociedade, administração pública, sociedade civil, um município melhor aqui em Florianópolis, e vocês são uma parte fundamental nesse processo. Parabéns a todos. Agradecendo aos nossos convidados, eu agradeço principalmente a todos que nos acompanharam na TV Câmara, especialmente você, servidor público municipal de Florianópolis, né, que está nos acompanhando pelo YouTube também. Né? Lembrando que agora às 11 a gente começa o último painel, né, da nossa Universidade Corporativa sobre diversidade no serviço público, um debate bem bacana que nós teremos aqui. E convido também, né, a acompanharem a partir das 16 horas, né, a nossa sessão magna em homenagem aos servidores públicos, então com a premiação do Programa de Boas Práticas na Administração Pública. Certo? Um bom dia e até mais.